ficou tão evidente a nossa necessidade de estudar mais, quanto a questão do racismo. Nós, como universidade, nos propusemos, firmamos esse compromisso de ser uma universidade antirracista, e por isso a gente precisa estudar muito, e aprender muito, e ouvir muito. Nós acreditamos que dentro da universidade a gente pode tentar trabalhar para chegar mais perto daquilo que a gente acredita que deve ser o mundo. Então, faz parte da nossa missão tentar trabalhar no espaço que nos cabe. É importante porque as instituições fazem um país, então, se a gente quer mudar o país, quer mudar o mundo, a gente tem que começar pelo pedaço que estiver mais perto. E é por isso que a gente quer muito ouvir o Lucas, quer muito aprender, e a gente acredita muito, assim, nessa troca. Estamos muito felizes, muito honrados de te ter aqui. Fazia tempo que a gente queria te ter aqui, e espero que a gente possa ter vários outros momentos também. Então, muito obrigada por estar aqui na nossa aula inaugural. Obrigada ao professor Paulo por ter organizado esse momento. E a gente quer te ouvir. Obrigado. Então, a palavra está com o doutor Lucas, então. Obrigado, professor Paulo. Primeiro, bom dia a todos, a todas e a todos que estão ouvindo. Eu já agradeço a presença de quem está aqui, separando esse momento para poder escutar, refletir e, às vezes, se incomodar também, porque acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer, que discussões difíceis são sempre difíceis. Essa frase é de uma filósofa que eu brinco com ela, porque ela é minha analisanda. Eu brinco com ela. Uma filósofa uma vez disse: conversas difíceis são sempre difíceis. E é isso. E aí é da gente poder fazer um compromisso juntos de tolerar o desconforto, a sensação de culpa, a sensação de várias sensações, que conversar sobre assuntos muito delicados, em que invariavelmente todos nós vamos acabar incorrendo em algum erro, boto aspas, porque não é erro, é parte da sociedade que a gente vive, mas de poder tentar ouvir isso de uma forma aberta, para refletir, para transformar o meio onde a gente está. E aí eu queria agradecer, primeiro ao professor Paulo, que entrou em contato comigo para fazer esse convite, que eu fiquei super feliz. A gente teve aquela questão de achar o tempo, mas tempo a gente cria, quando tem intenção. A professora Lúcia Pelanda, que, né, disse que é minha fã, mas o inverso é perfeitamente verdadeiro, talvez maior, que eu conheci no TEDx e já estava aguardando este convite há um certo tempo, não vou mentir, e hoje que eu conheci também a professora Mônica, e que também agradeço por estar aqui junto. E aí a ideia eu não vou falar tanto assim de bioética, porque, né, eu não sou atrevido o suficiente para falar do que eu não entendo muito bem, mas a gente vai escorregar por lá, mas eu vou falar mais sobre um ensaio, na verdade, que é um trabalho que eu estou começando a escrever e a pensar sobre, e eu até quando me perguntou o tema, eu parei um pouco de falar sobre racismo em si. Eu vou falar dele, obviamente, mas eu falo sobre escravização psíquica e liberdade, que é o assunto que me interessa, de entender como é que essa estrutura social entra nas nossas cabeças e gera essa escravização psíquica, principalmente das pessoas pretas. E, obviamente, como é que isso é reproduzido tanto por pessoas pretas quanto por pessoas não pretas. Eu vou abrir a apresentação. Se alguém puder me dar só o ok de que ela está passando, que aí eu inicio. Tá aparecendo? Agora tá aparecendo. Uhum. E passando? Passou o slide? Passou. Uhum. Maravilha. Então, esta apresentação eu fiz em maio, eu adaptei ela, eu transformei ela um pouco, mas eu fiz essa apresentação em maio num congresso de bioética que eu participei, que era uma parceria da Itália com o Brasil, e que é um ensaio que chama Racismo, um Trauma Vicariante. Então, era um congresso de bioética, que a proposta do congresso era discutir racismo em vários âmbitos: saúde, tecnologia, sociologia, e aí cada encontro era sobre um tema. E eu trouxe este ensaio teórico,
que é da gente criar um modelo para tentar entender melhor o racismo fora desta questão tão explícita que a gente consegue, eu acho mais fácil de entender, mas no âmbito mais implícito. E aí eu combinei 3 teorias, que é das relações raciais, o estudo do racismo e das questões da negritude, a psicanálise e a psicopatologia. Eu vou começar pelas relações raciais, e aí, óbvio, como tudo, a gente precisa saber da história das coisas para poder entender o que ela de fato é. Saber da história de algo é o que faz com que a gente compreenda melhor aquilo que a gente está observando. E é por isso que quando eu me apresento hoje, eu me apresento como filho de Pedro e Angélica, porque isso faz parte da minha história. Eu só estou aqui por causa de Pedro e Angélica e especificamente podendo falar sobre racismo, ocupando o espaço que eu ocupo como médico, psiquiatra, psicanalista. Muita gente lutou para que eu pudesse estar nesse lugar. Então eu preciso contar parte dessa história, tanto do impedimento quanto da liberdade, para que permitisse com que eu estivesse aqui, e esse reconhecimento é muito potente. Então, assim, vamos começar pela história de como é que se estruturou uma sociedade racista. Ela começa lá no século XV, 1400 e alguma coisa, com um documento chamado Bula Dum Diversas, que um papa escreveu, Papa Nicolau V, para o rei de Portugal, que ele, como está escrito, outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as pessoas à escravidão perpétua. Então, era uma liberdade, era uma concessão divina de escravizar pessoas por serem pagãos e infiéis, e que isso foi se desenvolvendo até que a característica que representava que essas pessoas eram pagãs era a pele preta. Porque quando se chegou na África, viu que a população era de pessoas de pele preta, e isso foi sendo adaptado, e é importante a gente entender isso, que vai tendo uma adaptação para o fim que se deseja, e o fim que se desejava era escravizar essas pessoas. Então, a pele preta foi associada a ser infiel e pagã perante a divindade. E aí isso a gente precisa entender que esse processo que se iniciou lá muitos séculos atrás, ele está aqui até hoje, porque a sociedade foi se estruturando dessa forma. Então, como diz Silvio Almeida, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal, muitas aspas, com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural, ou seja, ele é a sociedade em que nós vivemos. Ela não é só isso, mas ela é também isso. E isso não é um adendo, ela é a estrutura da sociedade em que a gente vive. E aí, Frantz Fanon, que é um psicanalista e filósofo martinicano, que tem este livro que é Pele Negra, Máscaras Brancas, sugiro, depois posso deixar escrito as sugestões de leituras. Ele diz: uma criança negra, normal, tendo crescido no seio de uma família normal, ficará anormal ao menor contato com o mundo branco. Ou seja, a criação de uma criança negra, de um indivíduo preto, pode ser a mais perfeita possível a entrar em contato com um ambiente, uma cultura, um lugar racista, um mundo branco, vai ter consequências invariavelmente. E aí ele segue falando: o preto o ignora enquanto sua existência e desenvolve no meio dos seus. Mas, ao primeiro olhar branco, sente o peso da melanina. E nem Freud, nem Adler, nem mesmo Cósmico e Jung, em suas pesquisas, pensaram nos negros. E isso é uma outra questão importante. Como é que ciências e conhecimentos que se dispõem a estudar a humanidade ou a sociedade conseguem fazer isso numa sociedade racista sem olhar para a questão racial? É quase um contrassenso. Chega a ser um pouco
maluco quando você pensa nisso, porque sim, desde que se entende que a sociedade ela tem uma estrutura racista, não há como estudar ela, descrever ela e pensar sobre ela sem olhar para isso também. E aí muda, isso era só para a gente entrar nesta ideia de que sim, a sociedade se estruturou dessa forma e ela vem se atualizando, mas o racismo faz parte da estrutura social. E aí eu passo para a parte da psicanálise, que a psicanálise é a ciência que estuda o inconsciente, certo? O inconsciente é a parte da nossa mente da qual inúmeras informações emocionais, afetivas, comportamentais, elas estão armazenadas, mas que a gente não tem acesso livre. Ela se manifesta, mas sem o acesso livre. Um jeito mais fácil de entender, a arte. Muitas vezes a arte, quando você pergunta ao artista, ele vai te dizer que ele não sabe como ele fez aquilo, mas que teve uma inspiração. E aquela inspiração, muitas vezes, é fruto de muito trabalho consciente, mas algo inconsciente que trouxe uma informação que ele não consegue ter acesso espontâneo, ele não decide por ter acesso àquela informação. E o inconsciente é esse lugar gigante que habita várias memórias nossas e que ele vai mandando informações, e muitas delas sobre o que a gente sente, frente ao que a gente se relaciona. Então, assim, o inconsciente, ele é criado e transformado constantemente com a nossa relação com o mundo. A gente nasce, começa a se relacionar com o mundo, e a gente vai absorvendo para dentro da nossa cabeça esse mundo, com as interpretações que são nossas e com as próprias interpretações que o mundo faz do que ele está oferecendo. Por que eu estou falando isso? Para explicar que, assim, a gente introjeta, que é o termo de como é que entra na nossa mente uma questão, a gente introjeta nossos pais, por exemplo, nossos parceiros, nossa família, nossos amigos, e a gente vai colocando, só que, por exemplo, 2 irmãos gêmeos não veem os pais do mesmo jeito, porque existe uma questão individual de como é que aquilo foi introjetado e como é que aquela relação se estabeleceu. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas parecidas, porque, né, o pai é o mesmo, a mãe é a mesma, a pessoa que foi introjetada é a mesma. A sociedade acontece isso também. A cultura, ela é introjetada na nossa mente e a gente reage a ela com aquilo que foi oferecido. Então, se a cultura ela é sexista, racista, homofóbica, ela vai ser introjetada. Isso não quer dizer que o indivíduo necessariamente vai reproduzir aquilo, mas há grandes chances de inconscientemente aquilo estar armazenado e que em algum momento, ou vários, ou sempre, ele pode ser manifestado, mesmo a despeito do desejo. Eu não quero ser racista, pois é. Mas teve uma sociedade inteira que foi colocada dentro da sua cabeça, quer você queira, quer não, que te fez e nos faz pensar várias coisas, independente do nosso desejo, e que tem a ver com esta forma de interpretar o que é negro. E aí é por isso que é importante entender este conceito da introjeção, que é o que a gente pega, a gente tem como se fosse uma maquete do mundo que a gente se relaciona dentro da nossa cabeça, essa maquete é só nossa. Só que ela é oferecida, tem uma forma de oferecer ela. E essa forma vem cheia de qualidades ou defeitos. Então, e isso é interessante pensar, por exemplo, uma vaca. Uma vaca pode ser apenas um animal, uma vaca pode ser um alimento, uma vaca pode ser um ser divino. Depende de como a cultura introjetou aquilo no indivíduo. Então, 3 indivíduos podem olhar para a mesma vaca e enxergar nela coisas completamente diferentes e interagir emocionalmente com ela de forma completamente diferente, por causa da forma como aquilo foi introjetado na cabeça. Isso pode ser transformado? Sim. Um indivíduo que via a vaca como carne pode passar a ver ela como um animal e decidir não mais comê-la. Pode. Mas, originalmente, se ele vem de um ambiente onde vaca é igual alimento, a primeira ideia inconsciente que vai surgir é essa. Aí existe um processo secundário que é transformar essa ideia, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje. E aí eu entro num específico, que é o objeto social negro,
que ele começou lá na Bula do Diversas, talvez antes, não sei, mas até onde eu estudei, encontrei lá, e de lá para cá, ele vem sendo construído com uma série de características negativas de tudo que se coloca nas pessoas negras. E aí eu trouxe uma imagem, que são 2 capas de revistas de tempos muito distintos, acho que tem décadas de diferença de uma para outra, e qualquer pessoa percebe a semelhança, mas só para deixar muito claro a ideia de que, assim, este objeto negro, violento, que não tem capacidade cognitiva, e todas essas questões que o racismo coloca neste objeto social, nessa ideia do que é negro, que não é capaz, que só tem algumas qualidades, ou físicas, ou artísticas, ou X, Y, Z, que não pode ter a qualidade que quiser, e que essa coisa, ela não vai, assim, no passado era pior, não sei, no passado era diferente. O racismo, assim como as violências de outras naturezas, elas se atualizam, e se a gente não tiver atento, a gente tem a falsa sensação de que ela deixou de existir, porque ela não existe mais do jeito que a gente conhecia. Ou seja, não, mas antes era um macaco, né? Botavam um macaco na capa da revista. Hoje não é. É um jogador de basquete. Aí já está valorizando ele. Não sei, a imagem está passando vários recados muito parecidos. Sobre violência, sobre roubar a mulher branca. Tem um mito, não vou entrar na questão hoje, mas já deixar para quem quiser ir atrás, existe o mito do estuprador negro, que é um conceito que Angela Davis estudou e que está muito reproduzido nessa imagem, que é um homem negro que vai roubar a mulher branca. Então tem tudo isso que vai sendo introjetado, e aí a gente tem a falsa sensação, quando a gente não vê, sei lá, vê filmes sobre a escravidão e a escravização. Não tem mais o açoite. Pois é, mas o açoite, ele se transformou. Ele não deixou de existir, ele foi transformado. Acho que há um avanço? Mas a gente não pode perder o olhar de que as coisas estão se atualizando, e a gente tem que atualizar o olhar também. E qual que é o problema do objeto social negro? Para o branco, que ele reproduz. Mas para o negro, é que ele escraviza o negro dentro da própria cabeça. Porque esse inconsciente que está carregado de características negativas e que foi introjetado por uma cultura inteira, ele vai bater de frente com a identidade da pessoa. E aí entra um conceito que é super importante em psicanálise, que é o narcisismo infantil. Qualquer pessoa que já interagiu com a criança sabe que a criança tem um momento ali, pelas idades mais precoces, 6, 5, 4. A criança precisa muito da atenção externa para validar o que ela está fazendo. Ela chega lá e desenha uma casa. E aí ela quer que alguém veja e diga, olha que casa bonita. E a criança de fato precisa disso. Independente da casa ter sido bem desenhada, mal desenhada, mas para ela ter a construção da sensação de capacidade, de autoestima, isso vale para beleza. E aí imagina que aquela criança está precisando disso na questão da validação do narcisismo estético, esse é um muito claro, e aí ela começa a entrar em contato com um mundo que não valida a estética dela, que aquela criança preta, com cabelo crespo, não é bonita, ela não é bonita, ela não é desejada, ela não é digna de amor. E aí tem uma ferida importante nessa construção dessa identidade, que começa, não sei se é a primeira vez, mas começa a atacar uma coisa que é a sensação de morte subjetiva. Não é uma morte real, é uma morte subjetiva, porque parte da minha identidade está sendo afetada. Se correr, e quem for parar para pensar, em questões de identidade que são muito importantes, por exemplo, a identidade enquanto mulher, a identidade de orientação sexual, quando isso é atacado, existe uma sensação de morte iminente que várias pessoas já sentiram, e que é essa sensação de morte subjetiva, de que está pegando muito do meu eu. Alguém está matando muito do meu eu, do que eu sou. Só que a criança não entende nada disso, né? Ela só vai interagir, fica tentando construir a identidade dela, e a coisa não fecha. E aí entra uma outra questão desse objeto social, que como ele é branco pró-branco e para branco, e a ideia é embranquecer tudo, isso já foi feito literalmente, hoje é feito subjetivamente, mas continua acontecendo, mas antes era um projeto social eugenista, hoje é um projeto implícito, mas que está aí. A pessoa negra, ela quer se embranquecer,
E aí existe um processo inconsciente de embranquecimento dessa pessoa e que vai acabar atacando justamente esse narcisismo, ou seja, essa identidade, porque é impossível e nem é desejável, inclusive. E aí o que eu vou trazer, que aí é do terceiro conceito, é a questão da ameaça de morte. Quando essa identidade subjetiva está ameaçada, tem essa sensação de morte. Quem já sentiu sabe. É uma sensação, não é de que eu vou morrer agora, mas de que minha vida está em perigo. E às vezes ela é um pouco inexplicável, eu não sei de onde nem porquê, mas está em perigo. E aí entra o terceiro conceito, que é um conceito psicopatológico, que existe um diagnóstico em psiquiatria, que é o estresse pós-traumático. Trauma, na psiquiatria, é descrito como uma ameaça intensa à vida do próprio indivíduo ou de algum ente muito próximo, de forma abrupta, com a incapacidade de elaborar emocionalmente aquilo, e aí fica sendo reproduzido aquela sensação de uma forma patológica ao longo do tempo. A pessoa não consegue elaborar aquela vivência. Só que dentro do trauma existe um subtipo, um outro tipo de trauma, que é o trauma vicariante. E aí, trauma vicariante, ele é um pouquinho diferente. Ele também, todo trauma, no conceito psicopatológico, ele é uma ameaça à vida. Só que existem ameaças sutis à vida. Exemplo mais fácil, comissários de bordo. Quem trabalha em avião passa por turbulência. Turbulência é uma ameaça sutil à vida. Para algumas pessoas ela não é sutil, para outras sim. Mas para um comissário de bordo que está acostumado, ela é sutil. Só que existem inúmeros casos descritos de comissários de bordo que ficaram anos trabalhando em avião, nunca reclamaram de turbulência e lá pelas tantas desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático com o avião. E começa a ter medo de viajar, medo de entrar no avião, pavor e uma série de sintomas de ansiedade e depressivos relacionados justamente à turbulência, que era algo que a princípio não ameaçou a vida, só que ameaçou sutilmente. O inconsciente viu que a ameaça estava acontecendo, só que ele processou de pouquinho em pouquinho. Só que várias vezes aquilo, uma hora, isso, como assim, transbordou o copo. E aí eu trago a ideia da gente transportar essa ideia do comissário de bordo para violências sociais constantes. Por exemplo, machismo é uma violência social constante, diária. Não posso falar por mim, mas só como violentador, mas as mulheres todos os dias têm inúmeros detalhes machistas na sua vivência, invariavelmente, desde praticamente que nascem. Pessoas pretas também. Elas são expostas, nós somos expostos ao racismo inúmeras milhares de vezes, sutis e microexposições, e que essa exposição, como eu falei lá atrás, que aquele objeto social, ele está o tempo inteiro tentando fazer o quê? Ele está tentando matar subjetivamente toda aquela identidade que é negra. Como? Colocando características negativas, até literalmente matá-la. Que aí a gente pode ver em dados, por exemplo, do Atlas da Violência no Brasil. A cada 23 minutos, se não me engano, ou 26 minutos, um jovem negro morre no Brasil. E aí, no estresse pós-traumático, se a gente for olhar o conceito, ele é dividido em critérios diagnósticos. Então, o critério é ter o trauma, a gente vai considerar que racismo é um tipo de trauma vicariante, crônico, sutil e constante. E aí ele tem os sintomas, que é, por exemplo, sintomas intrusivos, que é você não percebe, mas de repente é tomado por uma ansiedade, como se você estivesse vivendo a violência ou o trauma de novo. Vou dar um exemplo. A pessoa está indo a algum lugar, teve alguma situação que ela foi desprezada por ser negra, ou o que sai toda hora na internet, foi vigiada num shopping, e o segurança seguiu. Aí a pessoa chega num shopping ou numa loja em outro lugar, o segurança vira o olhar para a pessoa, mas ele virou ou porque a pessoa entrou, ou porque ele ia virar para ver outra coisa, não interessa. Pode ser que ele esteja vigiando, mas vamos supor que não está. A pessoa que já foi vigiada 20 vezes, na virada do olhar vai ter certeza que está sendo vigiada e vai ser tomada por um sentimento de que
eu estou sendo vigiado, e isso aqui é racismo, e a pessoa vai começar a se sentir muito mal. E aí entra uma questão que eu acho super importante, que independe da intenção de quem virou. Eu uso um exemplo de paráfrase, assim, que é: se tá numa rua à noite, num lugar violento, que tem, por exemplo, risco de estupro, de tudo, e tem uma mulher vindo de um lado da rua, eu estou vindo do outro, eu posso estar absolutamente repleto de boa intenção, querer, inclusive, proteger ela, ajudar ela, mas não tem nada que eu faça que vai fazer com que minha presença não seja assustadora. Não interessa a intenção. Talvez, aí eu gosto de brincar, a única coisa que eu poderia fazer de fato, de bom para aquela mulher, era não existir naquele momento, metaforicamente. Eu poderia, sei lá, entrar dentro de uma moita, sumir, parar de existir, que aí ela não vai ter a reação automática de morrer de medo de mim quando me vir numa rua, porque sim, o risco existe, a sociedade tem esse risco do estupro e da violência sexual, e ela vai reagir a isso, independente de eu estar lá mega bem intencionado, querer ajudá-la, e não interessa. E aí eu já provoquei essa sensação. Então é muito além da nossa intenção, porque eu bato muito nessa tecla, porque eu vejo muita gente se defendendo. Ah, mas eu não queria. Pois é, foi mal. Você faz parte dessa estrutura. Ah, mas eu não falei por mal. Pois é. Às vezes sem falar nada já é. Então, assim como um homem quase que automaticamente ele é uma violência potencial para uma mulher, e o trabalho de não ser essa violência é nosso, nós homens, cisgênero de preferência, heterossexuais, somos obrigados a tentar diminuir essa violência, assim como eu considero que pessoas brancas têm que fazer um trabalho ativo de fazer isso no sentido inverso, porque automaticamente o sistema ele vai se organizar para que o branco esteja em privilégio, o preto em desprivilégio, e que as violências se operem. O critério C é a evitação. Essa tem um exemplo facílimo, que é alisar cabelo. E aí, evitação porque no trauma vicariante, o que eles consideram trauma vicariante é a pessoa reage a detalhes aversivos do trauma, não precisa ver o trauma inteiro, a pessoa não precisa sofrer uma vivência racista explícita para poder identificar. Basta alguém olhar para um cabelo crespo, cacheadão, lindo, maravilhoso, aquela coisa toda, com um olhar de desprezo, que vai dar uma sensação ruim, esse sintoma intrusivo. Então, qual é um jeito que as pessoas entendem e usam para evitar essa sensação? Evitação. Alisa o cabelo, que aí você entra no padrão. Cabelo liso, que não faz parte do padrão de cabelos crespos, e aí, pronto, você já evita uma das formas de contato com esses detalhes aversivos. N outras, forma de falar, roupa, lugares que vai, com quem se relaciona, e inúmeros exemplos de como você evita, para ao entrar em contato com este mundo branco, ele não te deu o detalhe aversivo, ele não bata, ele não faça uma piadinha, ele não deu aquele olhar de desprezo, nem nada disso. Um exemplo outro muito simples, esse é um exemplo pessoal, inclusive, e talvez, inclusive, ela está ouvindo, mas a minha mãe sempre me quis que a gente andasse sempre muito bem vestido, e às vezes eu me irritava com isso na adolescência, adolescente, né? Voltado, não quero, eu quero andar do jeito que eu quiser, e eu não entendia por quê. Hoje eu entendo por quê. Que é justamente um método de evitação. Porque quando uma pessoa negra não está bem vestida, aspas, 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 velho, e aspas aqui, ela já tende a ser vista como alguém pobre, como alguém que não tem conhecimento, como alguém que não pode estar naquele lugar e pode passar por situações, fica invisível. Resumindo, fica invisível. E aí, para não ficar invisível, você se arma de visibilidade com roupas. Isso é uma forma de evitação, de sofrer esse detalhe aversivo. Porque, de fato, uma criança não tem como confrontar isso, né? Então, concordo. Veste bem e bota porque o mundo real está aí. O critério D são alterações negativas e cognições de humor, que é depressão, irritabilidade, por exemplo, abuso de substâncias, que a gente vê e muitas vezes não relaciona com a relação racial, por exemplo. E eu tenho visto,
e já vi algumas situações em que, por exemplo, a ansiedade que a pessoa sente, ela melhora com tratamento farmacológico, faz terapia, mas ela nunca melhora completamente. E o que está faltando é endereçar ela. Ó, essa ansiedade é porque você está vivenciando racismo, ou o lugar onde você está te ameaça, e aí a pessoa está sempre ansiosa com isso. Só que se aquilo não é explicado, vai parecer que é da pessoa. Ela é ansiosa, e não o ambiente que promove com que ela fique ansiosa. E quando esse entendimento acontece, por si só, a ansiedade já diminui muito. E o último, excitação e reatividade, que eu gosto de usar o exemplo Carol Conká. Quando todo mundo dizia que ela era super explosiva e exagerada e não sei o quê, eu concordo que a reação era desproporcional. Porém, o que ninguém está conseguindo olhar, e eu acho que olhar a história é importante por isso, talvez a reação à pessoa número 1000, que foi ou machista, ou racista, ou X, seja extrema. Porém, ninguém está olhando as 999 outras que fizeram aquele mesmo olhar, aquela mesma piadinha, aquela mesma violência sutil, e que na 1000 a pessoa reagiu aos 1000. Só que quem estava na frente era só o número 1000, não os outros 999. Então, essa desproporção, e eu já discuti um caso uma vez, em que isso foi considerado um descontrole de impulso, e que era considerado que a adolescente tinha transtorno bipolar. Só que na situação, ela internou, porque ela tinha sido chamada de macaca, tinha sido entrado para a lista da mais feia da turma, uma série de questões, e aí ela tentou suicídio, internação. Aí a descrição na internação era: querida, tão educada, ajudava a tirar a mesa do café, arrumava a cama, fazia isso, fazia aquilo, e aí todo mundo elogiando. Aí ela saiu de alta, 3 meses depois tentou suicídio e internou de novo. Na segunda ela voltou diferente, são palavras da discussão. Na segunda ela voltou diferente, ela estava mais agressiva, ela voltou com tranças, aí uma paciente foi lá e ficou puxando as tranças dela, dizendo que era um rabo de cavalo, ela deu um tapa na cara da outra. E aí começou-se a discutir se ela não estava com descontrole de impulsos, que é um sintoma psicopatológico, e se ela não tinha, talvez, transtorno bipolar, e quem sabe não devemos usar risperidona, que é um antipsicótico, um remédio para transtorno bipolar. E aí eu, resumindo, eu surtei na reunião, porque eu falei: gente, não é possível que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Ela defendeu a identidade dela pela primeira vez. Quando ela veio de transe, ela já disse: eu já não sou mais aquela menininha indefesa. E o que vocês chamam de uma boa paciente na primeira internação era uma mucama. Porque, assim, um paciente não tem que arrumar cama, não tem que arrumar café da manhã e nem ajudar os outros. Tem que fazer o tratamento e ser servido. Ele está numa internação. Se é funcionário do hospital, tudo bem, essa é a função. Mas o paciente está lá para ser servido. Não é bom que o paciente fique ajudando o serviço a fazer o trabalho que é do serviço. E na segunda que ela parou de fazer isso, todo mundo achou ruim. Que é como se aquele fosse o lugar destinado a ela, servir. Isso, ela estando doente numa instituição que deveria estar tratando a cabeça dela. E que sim, fez o tratamento, conseguiu, mas faltou esse olhar de entender que tem uma coisa aí na relação que está mais complexa do que só descontrole de impulsos. E aí eu trago o filme, né, Two Distant Strangers, Dois Estranhos, que ganhou o Oscar, que é um exemplo muito material disso que eu estou falando, dessa ideia do trauma vicariante, de ficar revivendo a morte simbólica todos os dias, e foi fantástico assistir, porque foi bem na época que eu estava escrevendo sobre isso, e esse filme mostra claramente, quem não assistiu, por favor. E esse é um resumo de tudo que eu falei, que não foi pouca coisa, que é a sociedade, ela entra na nossa cabeça e ela vai afetando nosso entendimento quanto quem somos e quem somos no meio, e muitas vezes isso gera alguns sintomas que são meio desconectados da realidade, entre aspas, mas por uma vivência muito sutil de violência que aconteceu muitas vezes. Talvez naquela não seja, mas aí a gente precisa mudar esta sociedade e esta introjeção para que aquilo não seja real, porque é real, o sofrimento é real. Eu tenho um exemplo pessoal, que um dia estava eu e os meus pais em Brasília aqui, eu ainda morava em Porto Alegre, e a gente chegou para almoçar no restaurante, desceu do carro e uma pessoa ficou encarando a gente de longe,
encarando valendo, assim, olhando, e aí a gente automaticamente começou a discutir, tá vendo? Viu uma família preta descer de um carrão, tá aí, ó, não aceitou. E a gente foi. E se a gente tivesse passado reto, seria mais um dia de racismo na nossa vida. Porém, quando a gente passou, a pessoa gritou o nome do meu pai, porque foi uma pessoa que conheceu ele anos antes, e lembrava, meu pai é médico, tinha atendido ele, e aí ofereceu almoço, que ele era dono de um restaurante, não sei o quê. E aí esse dia, para mim, foi muito marcante, porque eu fiquei pensando, pois é, ó que porcaria. A coisa tá tão introjetada que na menor sinal eu já interpreto como se fosse. E às vezes não é, mas na maioria das vezes é. Eu não vou ser otimista o suficiente para achar que na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é. Na maioria das vezes o olhar ele tá realmente depreciando, achando que não merecia estar naquele carro, nem naquele lugar, nem tudo isso. Mas às vezes não é. E estar atento e permitir que isso aconteça é válido. E uma segunda coisa é validar o sofrimento mesmo que não seja. Porque uma coisa que é muito ruim para profissionais de saúde é quando a gente recebe alguém, nossa função, principalmente saúde mental, é validar o sofrimento. E eu tenho uma crítica muito grande a coisa de assim, às vezes os profissionais têm facilidade de validar o sofrimento de um psicopata, isso é real, já presenciei, de assim, não, deixa eu entender por que ele cometeu tais, aí chega uma pessoa e diz, meu chefe está sendo racista comigo, será? Tem certeza? Você não pergunta será e tem certeza. Você validou o sofrimento do psicopata, mas você não valida de uma pessoa que está sofrendo racismo? Pois é, está precisando voltar para aquele objeto social e rever ele e trabalhar ele dentro da cabeça. Porque, assim, pode ser que isto seja uma interpretação distorcida da realidade? Pode. Mas até chegar lá, primeiro a gente valida. Porque quando a gente invalida o sofrimento de alguém, a primeira reação da pessoa é ir embora. E aí vira o quê? O paciente resistente. Não quis voltar para tratamento, olha só. Viu? Não queria se tratar. Que estranho, né? Eu não tenho nenhum paciente preto ou preta porque eles não ficam. Não é que eles não ficam, é porque eles não são validados, é diferente. E aí, só concluindo, isso tudo que eu trouxe faz parte de um projeto que eu estou começando a desenvolver, que é o TRAP, o nome já diz muito, e é o Tratado de Psicopatologia Preta, que é tentar justamente, igual na situação dessa adolescente, fazer a leitura racial dos contextos psicopatológicos para não incorrer no risco de fazer uma violência terapêutica, inclusive, que é dar um diagnóstico de uma coisa que não é, por falta de entendimento e interpretação deste fenômeno, dessa questão da realidade que está interferindo ali no sofrimento psíquico. E aí eu trouxe, porque nesse mesmo congresso teve várias pessoas que apresentaram, e a Célia, que é uma enfermeira e pesquisadora que está trabalhando a questão genética de pessoas pretas para predisposição de doenças renais, e o Josimário, que é um professor de bioética que estuda mistanásia, ele criou um conceito chamado mistanásia, que é a morte social, que você vai desfavorecendo e vai matando pelo desfavorecimento. E é uma morte indireta, que é pela desigualdade social. Só que essa ciência, ela não chega muito, ela não é muito difundida, assim, você tem que ir atrás dela. E o nome disso é epistemicídio, por exemplo. Se nunca ouviram falar de Frantz Fanon, que é um grande filósofo negro que fala sobre racismo, é justamente pelo epistemicídio. Esse conhecimento, ele não quer ser acessível, justamente por isso. E no ambiente universitário, eu acho que isso é importante. Não adianta sentar e ficar esperando o conhecimento chegar. Ele não vai, porque o sistema ele está prontinho para ficar tentando impedir que ele chegue, porque o sistema ele quer favorecer tudo que é branco. Então, quando tem alguém que está produzindo ciência e essa pessoa é preta ou está falando sobre isso, vai ter uma força automática do sistema que vai tentar pender para que isso suma. Então, é preciso que haja um movimento inverso. A gente está aqui conversando hoje, é um movimento inverso. Então, eu gosto de falar sobre isso para a gente pensar que não basta ficar, mas ninguém me falou sobre isso. Pois é, porque é o seu trabalho aí atrás. E, para mim, uma frase que eu acho incrível e que é importante é: quem não sabe o que busca não identifica o que acha. E aí é isso, a gente precisa
entender o meio, a sociedade que está, para quando achar as coisas, a gente poder identificar. Que se a gente não entende violência contra a mulher, se a gente não entende racismo, se a gente não entende homofobia, quando encontrar, não vai fazer o menor sentido. Vai ser talvez uma brincadeira, que é o que foi como aprendemos socialmente para deixar a violência transpassar. E como eu disse, que eu sou poeta e escrevivente, eu trouxe uma poesia que traduz um pouco o que é essa possibilidade de falar das pessoas pretas. Chama Poesia Preta e diz mais ou menos assim: se nós falarmos, será poesia. Se nós nada dissermos, ainda assim será poesia. E se nós nos calarmos, será protesto. E também poesia. Mas se nós gritarmos, será por desabafo e, portanto, poesia. Se você não nos deixa falar, será racismo e não poesia. Se você nos obrigar a falar, será racismo e talvez, se escutar, poesia. Se você tentar nos calar, será racismo e nada além, nem sequer poesia. E se você nos asfixiar, será genocídio, racismo, assassinato e para você, talvez só mais um dia. Presente. E é isto que eu tinha para trazer, bastante coisa. Espero que tenha sido útil e interessante, e a parte que eu mais gosto é a discussão. Excelente, maravilhoso, Dr. Lucas. Não sei se a professora Lúcia, a professora Mônica gostariam de fazer alguma consideração. Eu só quero agradecer, porque acho que foi, como eu imaginava, né, um dia de grande aprendizado. É muito importante entender um pouco mais do trauma vicariante, da questão do epistemicídio. E eu fiquei, enquanto não surgem perguntas ali, enquanto eu vou agradecendo, assim, fiquei pensando muito o que a universidade pode fazer, o que as instituições podem fazer, né? Como é que a gente pode... E uma das respostas, acho que tu já falaste, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, mas seria muito bom ouvir se... Não quero ser a primeira a fazer pergunta, mas já vou colocando a minha aqui para o meio das outras. Já tem perguntas ou a gente já começa? Eu acho que poderia, até eu gostaria até de também de, dentro dessa pergunta da professora Lúcia, do papel da universidade, do como que uma educação pode ser uma educação antirracista numa universidade da saúde, né? Como é que nós podemos construir isso, né? E também pensando no campo da bioética, né? Porque eu vejo que a bioética, tradicionalmente, é uma bioética baseada muito numa bioética clínica, né? Na relação individual, como ser ético numa relação profissional da saúde com o paciente, né? Essa bioética de origem norte-americana, bioética baseada nos princípios, ela tem muito uma perspectiva bem individual, né? Numa perspectiva clínica mesmo, né? Como é que nós podemos fazer com que a bioética também se torne uma bioética transformadora? Perguntas difíceis, porque não tem resposta, mas uma das coisas é, na prática, ter pessoas pretas falando sobre isso, é o que a gente está fazendo aqui hoje, mas não só numa aula, de forma constante. A professora Mônica também está aí, acho isso por si só, já transformador. E a outra coisa é colocar autores, botar referências negras explicitamente, que as pessoas saibam, por exemplo, poder estudar Francis Fanon, poder, em saúde, estudar Juliano Moreira, que é em saúde mental, um dos maiores psiquiatras que o Brasil já teve. Eu fiz 3 anos de residência e ninguém me falou sobre ele. E é um psiquiatra negro que era Nise da Silveira, a maioria das pessoas já ouviu falar. E Juliano Moreira era uma das pessoas que Nise mais admirava, porque antecedeu ela e foi uma das primeiras pessoas que começou com a ideia de terapia ocupacional em instituições psiquiátricas. Ele, quando assumiu, ele abriu
o antigo manicômio do Rio de Janeiro, tirou as grades e começou a fazer oficina de música. Só que ele não operacionalizou isso. Ela foi lá e operacionalizou. Só que ele ficou esquecido na história. Fala-se muito pouco de Juliano Moreira, e talvez é trazer essa história de volta. Por isso que a história é tão importante. E saber que, por exemplo, a história da nossa saúde mental passa inicialmente muito, muito por um homem negro. E aí colocar isso como referências, textos, fonte de estudo obrigatório, inclusive. Vamos dizer assim, esta é a referência do que você tem que aprender. Mais do que isso é o que você... se quiser, vai atrás da informação. Eu acho que tem que ir, mas essa coisa do se quiser vai, tem tanta coisa na ciência que não vai sobrar tempo. E aí é preciso disposição. Eu sempre digo isso até com meus colegas assim, eu acho super legal que você está estudando isso, e aí eu provoco, pois é, você também deveria, só que, né, eu tive que abrir mão de estudar protocolo de transtorno bipolar, ipsis literis, eu talvez não saiba o último medicamento do transtorno bipolar porque eu fui estudar racismo e machismo. Tudo isso eu não consigo. Só que a ciência está o tempo inteiro me jogando transtorno bipolar, esquizofrenia, os protocolos, os novos medicamentos, não sei o quê. Eu escolho abrir mão de uma parte disso para me dedicar a outra coisa. É uma escolha. Porque se deixar, o sistema continua te mandando informação. E aí ele vai mandar a informação que ele quer que a gente receba. Então tem uma escolha ativa nisso, que eu acho que passa também por montar cronogramas de ensino, que textos vai se ler, que aulas vai se ter, que assuntos vai se discutir, e às vezes abrir mão do cronograma oficial que se tinha antes, e olha, talvez essa aula não precisa mais, essa a gente pode perder. Vai ser uma perda? Vai. Mas é porque tem outras coisas mais urgentes que talvez possam ocupar o espaço desta aula aqui. Obrigado, doutor Lucas. Tem uma pergunta aqui da Thaís Soares de Ponte, que ela é aluna da medicina. Ela pergunta como você enfrentava posições racistas na sua adolescência. Essa temática lhe chamou a atenção, sempre lhe chamou a atenção, ou teve algum episódio específico que principiou? Não tem um episódio específico, mas achei a pergunta super interessante, Thaís. Eu não sei direito. É engraçado. Eu enfrentava de uma forma quase que inconsciente. Hoje, eu recebo relatos de amigos da época da adolescência, do ensino médio, um pouco antes, de que eu tinha falado coisas que denunciava que aquilo que tinha acontecido era racismo. Eu nem sabia o que eu estava falando, na verdade. E boa parte das vezes eu simplesmente entrava no jogo. Eu ria, eu, sei lá, abaixava a cabeça ou ficava tentando provar o meu valor. Essa é uma das outras. Eu tenho uma frase que eu falei, que um tio meu sempre lembra. Quando eu passei para a medicina, eu passei em primeiro lugar no vestibular do UNB. E aí, quando eu passei, eu disse: eu passei em primeiro lugar para provar que eu sou igual. E aí, hoje eu penso: não, eu não passei em primeiro lugar para provar que eu sou igual, eu passei em primeiro lugar porque eu sou bom. É diferente. Porque a ideia de provar que eu sou igual, eu estava assumindo dentro de mim que eu era menos e tinha que provar meu valor, que é a ideia implícita racista, e eu soltei essa frase acreditando piamente que eu estava falando uma coisa linda, e eu só revi essa frase anos depois, muitos anos depois. Não passei primeiro porque eu estudei pra caramba, é diferente, foi por isso que eu passei primeiro. Mas na época a gente faz isso, já eu entrava na lógica. Algumas vezes eu conseguia romper, mas poucas, é muito difícil. Ainda mais sozinho. E aí tem questões da história de cada um. Uma coisa que eu sempre digo muito é estar acompanhado de outras pessoas pretas, por exemplo. Isso fortalece muito, porque você sozinho enfrentar todo mundo é difícil. Aí até eu digo isso muito para pacientes, até inclusive mais jovens, assim. Não gasta sua energia militando quando não for aquele ambiente seguro e tudo, porque eu não sei se vale o esforço. Deixa para mim, que eu tenho um carteiraço para dar, né? Eu tenho aqui, é Dr. Lucas, psiquiatra. Quando eu falo, tem um peso. Você vai vencer, vai estudar, vai fazer, vai ser feliz, vai sair, porque ser feliz já é revolucionário. Então só vai, deixa. E eu que já cheguei no outro lugar, eu milito para você.
porque senão também fica uma cobrança de que este adolescente, ele saiba se defender, mas ele não tem que saber se defender, ele tem que sobreviver a este mundo e, se possível, conseguir fazer o que ele deseja, alcançar os sonhos dele e tudo mais. E esse trabalho de militar, defender, não é dele. Se possível, ok, acho válido, mas não é um trabalho. Acontece naturalmente, eu não sei explicar como é que acontecia, sinceramente. Mas é isto. Lucas, te ouvindo, né, refletindo sobre tudo que tu está trazendo para nós, eu fiquei pensando ali, quando tu elenca, né, os critérios que são utilizados para a classificação, para identificar ali os transtornos pós-traumáticos, eu fiquei ali batendo na tecla ali do critério B, né, a questão dos sintomas intrusivos, e são situações diversas, né, tu deu um exemplo, mas eu já passei por vários, você e, assim, já fomos expostos, né, a diferentes situações, mas não sei, assim, alguma dica, alguma orientação de como é que a gente consegue, de alguma forma, se blindar em relação a essas questões, porque, né, a gente, como a professora Lúcia disse, no ambiente da universidade, a gente precisa fazer algo para mudar, né? E tu já deu as dicas, acho que é super importante esse momento para a gente discutir, rever com os nossos, né, como a gente vai modificar e introduzir esses temas no nosso dia a dia. Mas eu fiquei pensando assim, aos poucos, né? Essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Como é que a gente poderia, né, de uma forma estratégica, se blindar de alguns desses sintomas? O que tu disse? Às vezes a gente não foi, né? Não teve a intenção, mas machuca. Uhum. A gente pode pensar, nossa audiência aí certamente tem vários pensando nesse sentido. Obrigado pela pergunta, professora Mônica. É porque essa já entra duas questões, né? De quem está gerando isso e quem está recebendo. Quem está recebendo não tem... A única coisa que eu acho que é de fato possível é reconhecer. A gente não controla o que a gente sente, a gente reconhece. Quando a gente não reconhece, a gente transforma em outra coisa. Um exemplo fácil, alguém está sofrendo e bebe, e aí vira alcoolista, porque não consegue reconhecer a fonte do sofrimento para lidar com ela. Fui simplista, mas é para... Então a gente não controla o que sente, a gente reconhece. E aí, uma vez que reconheceu, aí cada um vai ter suas estratégias de virar com aquilo. E assim, vai dar raiva? Vai dar raiva. Vai dar muita raiva. Exemplo pessoal. Me mudei para Brasília ano passado, fui a uma loja comprar mesa para minha casa. E aí queria comprar uma mesa bonita. Entrei na loja, não estava tão bem vestido assim, Havaianas. Aí a vendedora ficou de lá de longe me olhando e nada de vinho. E aí ela comentava com a outra e nada de vinho. Aí ela comentava com a outra e nada de vinho. E aí eu entendi uma hora o que estava acontecendo, comecei a ficar com muita raiva. E aí quando ela chegou, eu já tinha elaborado um monte de coisa. Aí ela, desculpa o que aconteceu. Eu falei, não precisa pedir desculpa não tem problema, você pode me mostrar a mesa que você quiser, eu só não vou comprar. Aí ela, como assim? Eu falei, não tem problema, só não vou comprar. Ela, mas o que aconteceu? Eu falei, você se vire para entender. Eu só não vou comprar. Porque o que ela quer não é meu discurso, não é nada, ela quer meu dinheiro. Ela não vai ter mais. Ela acabou de perder. Então, assim, ó, porque se eu pagar também e der discurso, porque a loja quer, ela vai ganhar a comissão dela, não vai fazer diferença nenhuma. Então é isso. Da próxima vez que pense como é que atende melhor. Agora, não sentir a raiva que eu senti, desconheço. Não sei. Mas é isso, é conseguir entender o que estava acontecendo, reconheci o que me deixou com raiva, de que eu estava sendo menosprezado, e aí eu fui tentando elaborar, mas isso passa por reconhecimento. E aí entra uma questão, que eu acho que é importante. Isso não é fácil de fazer, porque senão não vai achar que todo mundo vai sair daqui hoje conseguindo reconhecer todas as coisas. É um trabalhão reconhecer, e várias vezes a gente não vai reconhecer depois. E não precisa se culpar de que, nossa, naquele dia eu não percebi, acontece. Na próxima, só de ter feito, nossa, naquele dia eu não percebi, provavelmente na próxima o estalo vem mais cedo. Até quando ele vier no momento, que aí você consegue reagir. E muitas vezes o que faz a gente sofrer, pessoas pretas, é isso. Que a gente reconhece, a coisa já passou. E aí a gente fica puto porque reconheceu e não fez nada, e ainda sofreu no dia. E aí é uma merda. E não conseguiu se defender. Mas é isso, reconhecer, talvez nas próximas, e aí é não fugir disso também, não precisa se culpar, porque quem criou isso não foi a gente. Agora vamos para o outro lado. Pessoas não pretas que vão reproduzir isso. Eventualmente não, vão. Ponto. Invariavelmente, um olhar,
um desmerecimento, uma frase, uma piada, não sei o quê, é estar atento. Fez, esteja atento. E assim, não é um tribunal, eu não fiz direito para ficar julgando os outros, mas quando fez, reconheça, porque tem uma coisa muito defensiva de eu não sou racista. Sim, aceita que dói menos. Eu, só por ser homem, sou machista, aceita que dói menos. E quando fizer a besteira, reflete para não fazer de novo. É o processo igual, só que inverso. Nossa, dessa vez eu fiz, não consegui evitar. Pensa para na próxima, quem sabe, conseguir evitar. Até o dia que vai conseguir evitar, e aí é uma transformação até que fica mais orgânico, assim, a pessoa não vai mais reproduzir aquela piada, não vai mais reproduzir aquele olhar. Tem uma coisa que eu conversava com uma amiga que é muito interessante, você vai indo atrás disso e parece que tem um efeito mágico, assim, do dia que dá, eu não sei se tem termo para isso, mas tipo, como se fosse a sororidade de preto, que depois do dia que deu estalo, deu Olimpíadas, eu vejo um preto ganhando alguma coisa, eu não sei o país, eu não sei de onde é, eu já tô, uhul, ganhou, depois eu quero saber quem é. Porque tem uma coisa de você começar a valorizar a conquista, e isso vira muito orgânico. Quando isso acontecer, saiba, tá ficando menos racista, é por aí. Enquanto você continuar questionando, será que era um bom corredor? Que país que ele é? Não é o Usain Bolt, né? Temos um problema. Porque se fosse branco, você ia achar que, legal, é um americano que ganhou aí. Então, é essa transformação sutil que tem que ser feita, e aí, no dia que ela realmente foi introjetada, acontece. Sororidade é uma questão parecida, que é esse mesmo processo entre mulheres. Mulheres são... A nossa sociedade, ela tenta colocar mulheres em competição. E aí, quando uma mulher consegue transformar isso, pronto, aí vai entender que são aliadas. Para pessoas pretas é aquilombamento. É tipo isso. Abriu a câmera hoje, vi a professora Mônica, falei, opa, estamos em casa. Estamos juntos. E é essa sensação. Ela é muito orgânica, assim. É um negócio muito interessante de sentir a irmandade. E aí é isso. Infelizmente, as pessoas brancas não vão sentir isso. Um abraço. Mas podem melhorar e curtir. Assim como eu curto, eu posso curtir ver sororidade entre mulheres, uma pessoa branca pode curtir ver aquilombamento entre pretos. Isso não precisa ser um problema, só que é uma construção longa e trabalhosa. Cada um vai fazer seu trajeto tentando se tornar o mais consciente possível, com estudo, com percepção e por aí vai. É preciso muita disponibilidade para fazer isso. Muito bom ouvir. Eu fiquei lembrando de um meme que tem, que é uma prateleira cheia de caixinha, todas as coisas que eu queria dizer na hora e não disse, na hora que a gente falou da loja. É por aí. Frequentemente tem isso também. Eu acho muito interessante isso, falou do aquilombamento, e acho muito legal, assim, que na UFSPA, que é uma universidade em que as coisas ainda, as pessoas ainda são muito pioneiras, né? Que nem a Mônica, a gente ainda tem muito poucas pessoas pretas, e é uma realidade que não muda de um dia para o outro, assim. Então, eu acho que tem havido, né, uma sororidade, eu acho que isso é muito legal. A gente tem um podcast, o Preto Pod, tem o nosso coletivo Negro Raça, tem uma série de coisas, e eu acho, assim, eu amo ver, sabe? É muito legal. Por outro lado, também, só para dar uma experiência assim como mulher, às vezes eu também acho que a gente é trancada do lado de fora. Por exemplo, às vezes nos congressos, coisa, fazem a mesa das mulheres, as mulheres na ciência, não sei o que eu acho que é super importante, mas aí fica só as mulheres assistindo. Então, eu também acho que a gente precisa ter as duas coisas, né? Precisa ter esses momentos para as pessoas poderem se reconhecer e se unir, mas também precisa ter momentos em que a gente possa espalhar para fora da nossa bolha, né? É verdade. Até porque a gente vai ter que interagir com um ambiente em que tem, que não vai estar só a gente, né? A não ser que vá para uma ilha só com pessoas pretas. Como não é esta ilha, é o Brasil, e que é esse lugar ultra diverso, em algum momento a gente vai ter que interagir com essa diversidade toda. E aí eu concordo, e acho é preciso esses dois momentos. Acho que nessa linha que a Lúcia está trazendo, né, a gente vem desde o ano passado, foi 20, a gente conseguiu instituir, criar na nossa universidade o GEAB, que é o Grupo de Estudos Afro-Brasileiro,
nós somos poucas, como a Lúcia diz, né, somos poucos negros na universidade, professores, técnicos e alunos, mas a gente já tem nesse espaço negros e não negros, então professores, técnicos que fazem parte, a gente vem, né, aos pouquinhos promovendo espaços para discussão, né, oferta de disciplina. A gente conseguiu, no ano passado, ofertar uma disciplina que falava sobre a saúde da população negra dentro das nossas limitações, mas já começamos. Então, acho que um pouco nessa linha, né, da gente discutir, né, conversar com outros, trazer, e talvez nesse sentido, Lucas, promover esse aquilombamento, essa sororidade entre os negros, porque como não é do dia para a noite que a gente vai conseguir, mas, né, o movimento de nos declararmos, né, e termos o apoio do nosso conselho máximo de sermos um espaço antirracista, uma universidade que não permita, né, atos de discriminação, e aos pouquinhos acho que a gente consegue, né, o movimento que a universidade vem passando nos últimos anos de ter uma pluralidade nos nossos ambientes, nas nossas salas, né, a questão de fazer valer a lei de cotas e incluir alunos que de direito têm, né, tem aquela vaga reservada inicialmente. Então, são movimentos que estão acontecendo e eu acho que o GEAB vem, né, promovendo bastante várias discussões de diferentes setores, né, envolvendo alunos, servidores técnicos de uma forma geral. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai, né, um tijolinho por vez, né, como a gente vem com certeza. Espaços. É muito bom ouvir vocês, inclusive eu acompanho de longe, mas fico sempre empolgado em ver a transformação da universidade, porque não é o que está acontecendo em todas as universidades. Ainda existe um movimento contrário muito forte, e aí é mais bonito ainda, porque de fato é uma luta que exige muito esforço. E é por isso que eu sou grato por estar aqui hoje, fazer parte deste processo. Esperamos que volte, né, Paulo e Lúcia, que a gente possa ter em outros momentos, né? Mas se o GEAB me convidar para alguma coisa, quem sabe? Pois é, já foi. A gente precisa muito de ajuda. O convite vai chegar, Lucas, fique tranquilo. Imagina que é um ambiente... Ninguém ouviu que eu falei isso. É um ambiente que a gente precisa de muita ajuda. Sim. Com certeza. A gente tem pergunta ali, né? Isso, a gente tem, só para colocar algumas manifestações aqui, depois tem mais perguntas. Ariel Farias, excelente apresentação, da Thaís, excelente, isso tudo deve estar mais presente na universidade. A professora Ana Boff de Godóis, parabéns pela aula, importantíssimo essa discussão. Professora Cláudia Bica, manhã de grande aprendizado, obrigada. Ana Clara, Lucas, seu trabalho é incrível, estou impressionada demais. Obrigado. E depois a Ana Clara também, é super importante incluir a saúde da população negra na grade curricular obrigatória e na vivência prática dos cursos da saúde. De acordo. E tem uma pergunta, então, do Pedro Valadão Olovati, que é da fisioterapia. A pergunta: como poderia um profissional da saúde ajudar a desconstruir ideias racistas de um paciente? Sei que não existe uma regra geral, mas existe algum jeito melhor para abordar? Olha, Pedro, difícil responder essa pergunta, porque depende de muitas variáveis. Qual é a cor do paciente, qual é a cor do terapeuta, qual é o contexto e qual o tempo disponível para aquela relação. Porque uma coisa para desconstruir algo nesse sentido importante é vínculo. Então, mas... Pois é, porque aí fica muito complexo de saber as várias formulações possíveis. O terapeuta, a pessoa, o profissional é negro, o paciente é negro, os dois, um só, quem? Porque pessoas negras reproduzem discursos racistas. Elas não são racistas, elas reproduzem discursos racistas eventualmente. Pontuar, eu acho que eventualmente é uma forma, e aí entra uma outra coisa que eu gosto muito de discutir, assim, se existe um vínculo já mais longo, mais consolidado, eu acho que vale tirar um tempo e entrar no assunto e discutir.
não tem um vínculo consolidado, é pontuar de uma forma sutil que não agrida. E aí isso não passa por palestrar, não é dar uma palestrada, explicar que, olha, esta frase é racista, não sei o quê, porque em geral vai gerar defesa. Mas talvez, e aí é uma via que pega atalho para muitas coisas, é usar o humor. Aí, por que eu estou falando isso? Isso é vivência prática. Eu trabalhei no IAPI, aí em Porto Alegre, 3 anos, na emergência, e algumas vezes aconteceu de eu estar conversando, avaliei o paciente, indiquei internação, e chamei a família para informar. Aí eu chamei a família para informar, a família falou, e o médico vem que horas? Aí eu, primeiro ficava bravo, não deu certo. Aí palestrava, aí não deu certo. Ah, porque isso aqui, você não entendeu que eu sou médico, que eu sou um médico negro, você não sei o que é, a pessoa fica olhando pra minha cara e não dá nada. A melhor estratégia que eu desenvolvi de todas foi, só um instantinho, eu vou chamar. Aí eu saía, chamava a enfermeira, ela entrava, aí a pessoa falava, não, mas a gente, aí eu falo pra ela, ó, e ela era muito minha amiga, eu falei, estão te pedindo um negócio ali na sala. Aí ela entrava na sala, a gente queria que chamasse o médico, aí ela lá me chamava e eu entrava de novo. Eu não precisava falar mais nada, a pessoa entendia completamente o que estava acontecendo. E eu não falei uma palavra sequer. E aí a pessoa fica. E aí, assim, se ela não falar, eu também não falo. Ela que se vire depois com a cabeça dela para. Então, assim, às vezes é preciso a criatividade. Porque também eu acho que a gente está num momento que é muita coisa do discurso explícito, todo. E não sei se ele sempre transforma. Aqui, nesse contexto, beleza, a gente está aqui se propondo a isso, mas numa relação mais efêmera, assim, de um atendimento, às vezes é uma sacada, uma. O importante é não concordar. É você não ser cúmplice do discurso. Racista, machista, o que quer que seja. Transformar ele aí é uma questão individual da pessoa. O que precisa, eu acho que aí fecha. É só não ser cúmplice. É pontuar que você não é cúmplice daquilo. Não precisa ser de uma forma violenta, mas só. Não. Eu não estar de acordo com aquilo, eu acho que já é alguma coisa. E aí varia de que tipo de relação que está se estabelecendo ali. Espero ter respondido, Pedro. Tem uma outra, acho que a última pergunta, pelo menos que está aqui no chat. Luiz Pelanda. Apreciei muito esta aula e peguei a meio. Gostaria de perguntar se o Dr. Lucas conhece o Dr. Victor Pordeus, do Rio de Janeiro. Ambos trabalham em sentido paralelo. Não conheço. Vou até anotar este nome. Victor? Victor Pordeus. Pordeus. Por Deus. Anotei. Não conhecia. Bom saber. Obrigado, Lúcio? Luiz Pelanda. Luiz. Foi induzido pelo outro nome. Tem manifestação aqui da Jéssica. Muito obrigado pela apresentação e parabéns pelo compartilhar. Lucas, nós que agradecemos o seu trabalho. E da Aline Urquiza, muito obrigado, doutor Lucas. Aula excepcional. O Pedro, que fez a penúltima pergunta, respondeu sim, muito obrigado. Não sei se alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta. Eu sei que o Dr. Lucas nós temos que encerrar 10h30, né? Ele tem um compromisso. 9h30, né? Desculpe. Opa, temos mais um horário. Mas eu gostei desse ato falho, fico super feliz. Com o desejo de continuar conversando. Tempo aqui conosco. Eu gosto. Ato falho bom assim, a gente gosta. Bom, se ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma pergunta, porque eu acho que tem muitos estudantes que gostariam muito de saber como é que foi navegar a faculdade, o curso de medicina. Tinha outros colegas pretos ou não? Como é que foi, assim? Eu acho que conselhos para quem tá passando por isso agora, eu acho. Sim, quando eu fiz, 2006 a 2012, já tinha iniciado as ações afirmativas, e aí eu fiz na UNB, Universidade de Brasília. Estranhamente, na sala éramos 3.
Éramos 4, um saiu e foi fazer em Goiânia, mas a princípio eram 6 vagas. Vocês já imaginam o que aconteceu. Que é por isso que também é muito, muito, muito importante as comissões de heteroidentificação, de que vão avaliar de fato se quem está entrando na universidade é negro, porque aí o sistema ele continua operando, né? Ele não descansa nunca. Mas era a minha sensação, e a mesma da residência, nós nos identificávamos, mas a gente não falava sobre. Mas a gente sabia que era, tipo assim, os 3 colegas pretos da turma. Era eu, um colega e uma colega. Mas naquela época, acho que também contexto, a gente não falava sobre isso. Hoje em dia está mais explícito. Então eu sugeriria, porque quando eu volto atrás, eu falei, nossa, eu podia ter dividido isso. Como é que a gente se sentia e tá junto. Não precisa ser melhor amigo, não é isso, mas é saber que tá junto. Que se algo acontecer, não está sozinho. Eu sei que hoje, por exemplo, na UNB, está muito mais forte isso. Existem, na medicina eu sei que tem, nas outras áreas não sei, mas é possível. Existe o coletivo Negrex, que é o coletivo de estudantes de medicina negros, que assim, que já por si só não vai deixar a pessoa sozinha. Tem no Brasil todo, o do Rio Grande do Sul é muito forte, e aí é a coisa do aquilombamento mesmo, é de não, porque você não precisa estar na presença, mas saber que não está sozinho é muito potente. Saber que se algo acontecer, tem mais gente contigo que vai te entender e que vai poder. Então, é procurar esse suporte. Quando eu falo filho de Pedro e Angélica, eu não tinha este aquilombamento todo e ao longo da vida tive pouco, mas contei com 2 suportes muito fortes que sempre me seguraram em vários momentos. Trago até um relato, acho que foi a Thaís que perguntou da minha adolescência. Era pré-adolescente, eu tinha 11 anos, fazia um curso de inglês, e aí tinha a peça Romeu e Julieta. Aí eu era o tio do Romeu. Aí meu colega passou mal, que era o Romeu, a professora disse, Lucas, sabe as falas do Romeu tu? Tu fica ensaiando com o Luiz Henrique todo dia, sabe as falas todas. Aí eu fiquei, né, eu já era o Romeu já. Já era exibido mesmo, aí eu já estava pronto, Romeu, estava tudo pronto, a diretora falou, a gente vai pegar um aluno de uma turma mais para frente, porque não vai dar, ele não tem cara de Romeu. E aí o negócio pegou, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Quando você perguntou, Thaís, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Eu não tinha entendido que a minha não cara de Romeu tinha a ver com isso. Mas, neste momento, a minha mãe intercedeu e falou, então tá, ele não participa, e foi me acolher. Então, assim, eu tive este suporte. Então, o que eu digo é, a gente precisa ter este suporte de validar o sofrimento na hora da dor. Se aquilombar ajuda muito, ou seja, procurar outras pessoas que vão entender quando você falar, caramba, passei por isso, deve ter sido não sei o quê, porque eu já passei por isso. Então, esse é o conselho que eu mais daria para... E hoje em dia, com as ações afirmativas, é mais fácil do que quando eu fiz, provavelmente, não sei se é de fato, mas provavelmente é. Então, é fazer este processo, ajuda muito. Não sei se a professora Lúcia, a professora Mônica gostaria de fazer alguma fala, ferramenta, senão eu vou passar a fazer os agradecimentos e passar para o Lucas, para o doutor Lucas fazer a fala final. Só agradecer ao Lucas por essas minutos aqui riquíssimos com ele, e é isso, né? Acho que essa questão do aquilombamento é algo que a gente vai gravar e replicar nos nossos espaços, né? Acho importante, como a Lúcia disse, a gente tem o coletivo negro, e eu já ouvi relato dos nossos alunos de que o coletivo é um espaço super importante para eles, nesse sentido que tu está compartilhando conosco. Era isso. Muito obrigado pela troca e aguarde que vai receber outros convites. Eba. Então, queria então agradecer também imensamente, assim, a gente saiu, né, uma manhã assim transformado, certamente, e eu estou vendo aqui outras manifestações de alunos, técnicos e professores aqui no chat, agradecendo também pela tua
palestra, tua aula, né, transformadora para nós todos, e que a gente saia daqui diferente, né, com reflexões e perspectivas assim de uma sociedade melhor, não racista, não discriminatória. Eu queria agradecer também imensamente a organizadora também, uma das organizadoras do evento, a professora Aline Vanin, né, que está aqui, né, nós dois organizamos esse evento. A ideia do evento é da professora Lúcia, né, Pelanda, que fez então a proposta e desse modo viabilizou também. Agradecer ao José Antônio Dutra Leal, que é da nossa assessoria de comunicação, que nos ajudou aqui com problemas técnicos que apareceram no início da transmissão no YouTube e logo corrigiu, né, e permitiu que o evento esteja sendo transmitido pelo YouTube. Queria agradecer também aos meus monitores que ajudaram também, né, da medicina, o Guilherme, Renato, Jaquelina, Ângeles e Carolina, que também ajudaram na organização do evento. Então, muito feliz, agradecendo imensamente. Não sei se a professora Lúcia gostaria de falar alguma coisa, senão eu já passo então para o doutor Lucas fazer o encerramento, alguma coisa que... Eu só agradecer e espero que esse momento seja o primeiro de muitos. Eu já tinha dito isso para o Lucas lá no ano passado, que eu esperava contar com ele muitas vezes. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. E eu acho que agora a gente vai começar a divulgar, outras pessoas também vão poder assistir a aula, né? Não vai ser só esse momento de agora. Acho que agora já está comigo, é isso? Então, eu agradeço muito, 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 professora Lúcia, muito bom te rever, muito bom, de fato, continuar essas trocas que a gente começou há um ano e se prometeu que ia seguir, aqui estamos. Professora Mônica, um prazer conhecer. Professor Paulo, além do convite, tudo isso, pela presteza e a gentileza no processo todo, que eu acho isso duas características super importantes das relações, que isso vai além da formalidade. Então, sempre, tudo que eu precisei para estar aqui hoje foi feito numa presteza que é quase rara, infelizmente. E todas as pessoas que estão nos acompanhando, agradeço pelo tempo e a disposição. E é isso. Se fosse para eu deixar algum recado, continuem dispostos, porque é isso, a gente não vem perfeito, a gente vem para aprender, mas a gente tem que estar disposto. Se a gente continuar disposto, tem alguma chance, senão a gente segue repetindo os mesmos erros. A gente olha para o passado para não repetir, para transformar, que é uma coisa que eu gosto muito, que é um símbolo africano que chama Sankofa, e eu carrego ele no meu braço, inclusive, ele está aqui, que Sankofa é um pássaro que busca um ovo nas costas e coloca à frente. Significa que a gente precisa voltar ao passado para pegar tudo que a gente esqueceu, para ressignificar o presente e poder seguir em frente de outra forma. E é sobre isso. Então, muito obrigado. Um bom fim de semana para todos e todas. E é isso, espero que sigam bem. Muito obrigado, então. Fiquem bem todos e todas, né? A gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.